Nos últimos anos têm surgido várias profissões na área de tecnologia e principalmente na área de dados que são bem interessantes. Por exemplo, essas profissões elas podem ser aprendidas, sem você ter a necessidade de voltar para uma faculdade e fazer uma segunda graduação, porque convenhamos, uma primeira graduação já é difícil, fazer uma segunda graduação é muito chato, E você ter essa possibilidade de aprender uma profissão sem fazer um ensino formal é uma grande vantagem. Além disso, essa profissão ela pode ser exercida de qualquer lugar do mundo. Eu lembro que quando eu comecei nessa profissão há uns 8 anos atrás, o home office ele era uma vantagem competitiva para poder atrair talentos. Então as empresas elas ofereciam vagas com a possibilidade de trabalho home office às segundas e às sextas-feiras, que era uma maravilha, principalmente para quem vive em São Paulo e sabe como que é o trânsito. Depois da pandemia, praticamente 100% das vagas de tecnologia e dados, elas são remotas ou são na modalidade híbrida, que você vai para o escritório 1 ou 2 vezes na semana e chega até mesmo ser 1 ou 2 vezes a cada 3 meses. E além disso, já que você pode exercer essas profissões de qualquer lugar do mundo, por que não trabalhar para empresas fora do país? Então, nessas novas profissões também existe a possibilidade de você trabalhar para empresas fora do país, porque a demanda é tão grande por esse profissional mundialmente que as empresas aproveitam um câmbio para contratar brasileiros, pagando um salário mais barato, só que pelo próprio câmbio, para nós, o salário ele aumenta 5 vezes. Então, você ganhando em dólar, morando num custo no Brasil, praticamente você tem um salário aí que beira os 60, 70 mil reais. Então, é uma vantagem, assim, extremamente interessante. Então, essa é a nova realidade das novas profissões, principalmente na área de dados. Só que essas profissões, elas se confundem um pouco. Quando você, no primeiro momento, olha, elas parecem ser a mesma coisa. Então, você fala, mas o analista não é um cientista de dados? O cientista de dados parece fazer análises também, mas então qual é a diferença prática entre essas duas profissões? E esse é o tema desse vídeo. Eu vou fazer um comparativo prático para você entre o analista e o cientista de dados, e para isso eu vou usar 5 critérios de comparação. Eu vou comparar o que cada profissional faz, eu vou comparar também as principais atividades de cada um deles, as principais ferramentas que eles usam para resolver os problemas e o que você deve ou não gostar em cada uma dessas profissões para fazer uma avaliação. E por último, o salário médio de cada um deles. No final desse vídeo você vai entender claramente a diferença entre eles e ter a certeza de qual profissão seguir se você está aí pleiteando uma mudança de emprego. Meu nome é Meigeron, eu sou cientista de dados e trabalho profissionalmente em grandes empresas de tecnologia já há mais de 8 anos. Sou professor numa instituição de ensino também. Já empregou mais de 180 pessoas no mercado de dados, vindo de várias formações, sem necessidade de diplomas, certificados, muito menos de uma segunda faculdade. E esse é o canal Seja um Data Scientist para ajudar você a crescer na sua carreira usando dados. Vamos começar então com a comparação entre as duas profissões. O primeiro critério que eu quero usar aqui com vocês é o critério do que faz um analista e um cientista de dados. Para poder entender essa diferença, eu vou mostrar para você um pouco do contexto de trabalho de cada um deles. Então, o analista de dados ele é mais antigo que o cientista de dados. O foco do analista em dados é responder perguntas de negócio olhando para o passado, olhando o que aconteceu na empresa. Então, o time de marketing, por exemplo, faz uma ação, ele faz uma campanha específica incentivando algum segmento do seu público, algum segmento do seu cliente. E depois de um certo tempo que essa campanha aconteceu, eles gostariam de saber se ela foi efetiva ou não, Quanto de receita, quanto de faturamento essa campanha trouxe, quantos novos clientes vieram por essa nova campanha, qual foi o gasto médio de cada um dos clientes, em quanto tempo eles fizeram a primeira compra, qual foi o custo de aquisição. Então, eles têm várias perguntas que são métricas para saber se a ação que eles fizeram em marketing teve um efeito ou não. Então, é o papel do analista de dados coletar esses dados, analisar esses dados e responder essas perguntas. Responder essas perguntas de negócio para que eles entendam o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, aprendam com isso e se mudem, e movam para uma próxima ação. Então, o analista de dados, ele trabalha em qualquer setor, de qualquer empresa, ajudando as pessoas a entender as suas ações através dos dados. Entender o time de produto, saber qual é o produto mais comprado, qual é o produto que traz mais receita, qual é o produto mais devolvido, qual é o produto que é comprado com mais desconto, qual é a cor do produto mais comprado, qual é a combinação de produtos que ficam próximos na vitrine, por exemplo, que dá maior resultado. Então, são todas perguntas de negócio
cuja resposta estão nos dados que já aconteceram. Depois, houve uma evolução, principalmente nas técnicas estatísticas, né, junto com a tecnologia de processamento de dados. Então, depois que a tecnologia evoluiu a ponto dos analistas conseguirem processar dados massivos, e juntando isso com as técnicas da estatística de criar previsões do futuro, né, os analistas de dados eles passaram a ter uma ferramenta poderosíssima chamada Machine Learning, que é capaz de entender comportamentos do passado e criar cenários futuros. Então surge a nova carreira do cientista de dados. Então o cientista de dados ele é um profissional que usa os mesmos dados do analista de dados, porém com o objetivo de criar cenários futuros. Então o cientista de dados está sempre trabalhando em entender o passado, os comportamentos passados e replicar esse comportamento passado para o futuro. Por exemplo, no mesmo exemplo do time de marketing, vamos imaginar que antes de começar uma campanha, o time de marketing ele gostaria de saber, baseado na característica dessa campanha, quantos novos clientes eles vão atrair, qual será o gasto médio por cliente nessa nova campanha, qual será o faturamento resultante dessa campanha, quais serão os produtos mais vendidos, qual a probabilidade de um cliente comprar um produto A e um B, qual é a chance do cliente comprar um produto na cor vermelho, na cor verde. Então, o cientista de dados ele usa as campanhas históricas passadas para criar projeções futuras de como é esperado o comportamento, por exemplo, dessa campanha de marketing. Então, o cientista de dados ele também trabalha em várias áreas dentro da empresa, em várias empresas de qualquer segmento. Então, ele pode ajudar a prever qual será o próximo produto best-seller da empresa, ou qual é o preço que eu posso aumentar no meu produto para que a demanda não caia, ou quais serão os clientes que vão pagar o próximo boleto, ou quais que entrarão em inadimplência, quais serão os clientes que vão entrar em churn nos próximos meses, ou seja, vão abandonar a empresa e vão usar o produto de concorrentes, por exemplo. Então, o cientista de dados ele tem muito essa visão futura. Ele usa os dados, usa técnicas de machine learning para criar cenários futuros e conseguir ajudar a empresa a tomar decisão hoje, baseado no que ainda vai acontecer no futuro. Porque do ponto de vista da empresa, é muito importante saber o que vai acontecer. Por exemplo, se eu estou chegando perto do Natal e eu tenho uma previsão de vendas do Natal, eu sei mais ou menos quantos novos vendedores eu preciso contratar, aqueles vendedores temporários, para poder atender a demanda. Então, quando eu consigo antecipar o que vai acontecer no futuro, eu já consigo me planejar, dimensionar a operação da empresa para poder atender essa nova demanda, esse novo faturamento e assim por diante. Então, em termos do que faz um analista, do que faz um cientista, o analista ele olha para os dados e responde perguntas de negócio baseado no que já aconteceu. O cientista, ele olha para os dados históricos, para os dados passados, e ele cria projeções futuras sobre o que vai acontecer. Os dois profissionais ajudam o time de negócio a tomar decisão, mas um tomando decisão no que já aconteceu e o outro tomando decisão no que vai acontecer. Então, essa é a principal diferença entre esses dois profissionais do ponto de vista o que faz cada um deles. O segundo critério para comparar esses dois profissionais é quais são as principais atividades deles. Então, eu listei aqui algumas atividades, o editor vai colocar para você aí na tela, mas as atividades do analista de dados são as seguintes. Para ele conseguir analisar os dados do passado e poder responder as perguntas de negócio para as pessoas entenderem se as ações que eles fizeram foram boas ou não, ele precisa consultar os bancos de dados, então ele precisa aprender a coletar esses dados do banco de dados. Ele tem que analisar os dados para poder responder as perguntas de negócio usando Excel e Python. Então ele tem que saber o Excel ali, tem que saber o Python também para poder analisar esses dados. Ele tem que conhecer ferramentas da estatística para poder extrair insights. Então a estatística é uma grande caixa de ferramentas, onde cada ferramenta ali dentro, quando eu aplico sobre os dados, ele me dá uma informação. E essa informação eu passo para o time de negócio para ajudar eles a tomarem decisão. Então você precisa saber as ferramentas básicas da estatística. Você precisa também, como analista, criar visualizações e métricas da performance de negócio. Então você precisa entender sobre métricas, sobre indicadores, sobre índices, para você manter o time de negócio sempre atualizado em algum desses indicadores. Você precisa saber automatizar e atualizar essas métricas usando o Python. Então, uma vez que você faz uma análise, que você mostra um insight para o time de negócio e o time de negócio vê que esse insight ele é importante e gostaria de acompanhar ele ao longo dos dias, você precisa automatizar essa análise para que ela fique atualizando todos os dias e mostre a evolução desse indicador que eles querem acompanhar. Uma outra atividade é você saber planejar, realizar
teste de hipóteses. Então, o time de negócio eles têm muitas hipóteses e eles querem testar essas hipóteses. Você precisa planejar esses experimentos para conseguir ajudar o time de negócio a entender se a hipótese que eles têm agora é melhor do que aquela que atualmente é aceita. Então, essas são as principais atividades de um analista de dados. Já o cientista de dados, ele tem praticamente as mesmas atividades, porque, mais uma vez, ele também analisa os dados no passado para poder entender o que está acontecendo, porém o foco dele é em criar projeções futuras. Então, o cientista de dados, as atividades que ele tem, que é diferente do analista, é praticamente você treinar os algoritmos de machine learning, porque eles são uma família de algoritmos capazes de gerar projeções futuras. Então, o cientista de dados, ele também consulta dados em banco de dados, ele também faz limpeza e analisa os dados para poder gerar insights, ele também conhece estatística básica e intermediária para poder gerar os insights. Ele também sabe criar visualizações e métricas de performance de negócio, né? Ele sabe automatizar essas métricas para manter elas continuamente sendo atualizadas. Ele também sabe planejar e realizar experimentos de teste AB, por exemplo, e ele sabe treinar algoritmos de machine learning para fazer essas previsões futuras. Em termos de ferramentas, quais são as principais ferramentas do analista de dados? O editor vai colocar para você aqui também, mas são as seguintes. O analista de dados ele usa linguagem SQL para poder consultar dados do banco de dados. Ele usa Excel e Python para poder analisar esses dados que foram coletados. Ele precisa conhecer algumas ferramentas de visualização para poder colocar esses dados dentro de métricas e indicadores que são acompanhados diariamente pelo time de negócio. Então, algumas ferramentas de visualização mais comuns: Power BI, Tableau, Looker, ClickView, são as mais comuns. Ele precisa ter conhecimento de negócio, então saber o que é um modelo de negócio, quais são as principais métricas, indicadores, curvas de crescimento de empresas e produtos. Ele precisa conhecer técnicas de storytelling para ele conseguir explicar coisas complexas de maneira simples. Então ele vai fazer várias análises, vai usar estatística, vai usar várias coisas ali que do ponto de vista das pessoas leigas é complicado. Então ele tem que saber traduzir essas coisas complexas de maneira simples. Para isso existem técnicas, existem métodos para isso, chamado de métodos de storytelling. Ele também tem que saber estatística básica, estatística descritiva e tem que saber também teste de hipótese, fazer uma boa teste de hipótese. E por último, ele precisa saber banco de dados, tanto SQL quanto NoSQL. Postgres, MySQL, SQL Server, Cassandra, Hive, MongoDB, todos bancos de dados SQLs e não SQLs. Então essas são as ferramentas do analista de dados. Já as ferramentas do cientista de dados são praticamente as mesmas, com alguns acréscimos. Então as ferramentas principais do cientista de dados são linguagem de consulta, que é a linguagem SQL. Ele também precisa saber Excel e Python para analisar dados. Ele tem que conhecer Power BI e Tableau, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta de visualização para fazer as análises e criar os indicadores. Ele precisa conhecer sobre negócio, modelos de negócio, métricas e curvas de crescimento. Ele também tem que conhecer as técnicas de storytelling. Ele tem que conhecer métodos de estatística básica e também intermediária. Ele tem que conhecer bancos de dados SQL e NoSQL. E aqui que as ferramentas se diferenciam um pouco entre essas duas profissões. O cientista de dados precisa conhecer algoritmos de machine learning dentro dos 3 tipos de aprendizado que nós temos, que é classificação, supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado. Dentro de cada tipo de aprendizado, a gente tem os algoritmos dentro, então algoritmos de classificação e regressão para aprendizado supervisionado, algoritmos de clusterização para aprendizado não supervisionado e algoritmos de reinforcement learning para aprendizado semi-supervisionado. Precisa conhecer teste de hipótese, então fazer os testes estatísticos de hipótese para poder validar as hipóteses de negócio, e precisa saber um pouco de ferramentas de desenvolvimento, porque o cientista de dados, as suas previsões, os seus cenários são criados por algoritmos. Esses algoritmos eles são produtos de dados. Para a gente criar produtos de dados, a gente usa ferramentas de desenvolvimento, como por exemplo Git, GitHub, técnicas de ETL, classes. Então você precisa conhecer um mínimo de desenvolvimento para que você crie um produto saudável, que seja escalável, que seja de fácil manutenção. Então essas são as principais ferramentas do cientista de dados. O critério 4, entre essas duas profissões, é o que você deve ou não gostar. Então esse critério aqui eu coloquei para
ajudar você a entender um pouco do perfil desses dois profissionais. Então, qual é o perfil pessoal, né, desse profissional analista e qual é o perfil pessoal do cientista, tá? Bom, o analista, o que você deve gostar de fazer para se tornar um analista? Você deve gostar de analisar dados para descobrir fatos. Então, se você é curioso, se você é interessado em saber como é que as coisas funcionam, por que o resultado A aconteceu, por que o C aconteceu, o resultado foi bom, por que ele foi ruim, você gostar de investigar essas causas. Você precisa gostar de entender e falar sobre negócio, então como que as empresas ganham dinheiro, como que as empresas elas fazem negócio, como que elas conduzem e atraem todos os clientes e depois monetizam com isso. Você tem que saber, gostar, né, de falar sobre isso, né? Ter capricho com visualização de dados, então ser uma pessoa organizada, ter capricho na hora de fazer as visualizações, escolher bem as cores, escolher bem os tipos de gráfico baseado na mensagem que você quer passar. Tudo são técnicas de storytelling, mas você precisa ter capricho para fazer essas coisas, não fazer aqueles garranchos de dashboard e mandar de qualquer jeito para as pessoas de negócio. Você precisa gostar de se comunicar. Você precisa gostar de fazer apresentações, gostar de explicar o que você está fazendo. Aqui tem uma diferença muito entre os tímidos e os não tímidos, né? Os extrovertidos. Timidez não significa que você se comunica mal, mas que você não gosta muito de falar em público, mas quando você tiver que falar, a sua comunicação ela vai ser efetiva. Então a timidez, ela é muito mais um traço de personalidade seu do que realmente uma característica técnica. Então eu tenho amigos que são extremamente tímidos e eles se comunicam muito bem, porque quando eles têm que falar e apresentar alguma coisa, eles são muito precisos, né, no que eles falam, diferente dos extrovertidos, que muitas vezes que eles falam é brincadeira ou coisas que não são relevantes. Então ser extrovertido ou introvertido não significa que você se comunica bem ou mal, tá? E precisa gostar dessa parte técnica de automatizar tarefas. Então você tem que odiar fazer coisas manuais. Você tem que sempre buscar fazer coisas automáticas, automatizar. E sempre quando você criar alguma coisa nova, você automatizar isso o mais completo possível para tirar isso das suas costas, né? Para que essa análise, esse algoritmo, ele viva independente de você. Então, ele mesmo se atualize e você faz algumas manutenções periódicas ali, mas você tem que gostar de automatizar coisas e tem que abominar mesmo fazer coisas manuais. Coisas que você não é o perfil de um analista, por exemplo. Se você não gosta muito de aprender sobre estatística, sobre técnicas da estatística, um pouco mais sobre a matemática. Então, se você não gosta de aprender essas coisas, o perfil de analista ele é um perfil legal para você, porque você não vai se atualizar, não vai se aprofundar tanto na estatística, tanto na matemática, né? E se você não gosta de nada muito técnico, muitas vezes você gosta ali de entender um pouco de automatização de tarefas e tal, mas você para aí. Você não gosta de ir mais a fundo, de aprender novas ferramentas, de aprender coisas mais profundas. Então, você não gosta de se aprofundar e entender como que as coisas funcionam, a carreira de analista ela é mais indicada para você. Além disso, se você gosta de trabalhar com análises, se você gosta realmente de ajudar as pessoas de negócio a tomar decisão, a carreira de analista também ela tem uma exigência técnica um pouco menor do que a de ciência de dados, por exemplo, tá? Agora, com relação à ciência de dados, o que você tem que gostar para ser um cientista de dados? Praticamente são as mesmas coisas do analista, né? Então, gostar de analisar dados, descobrir fatos, gostar de entender e falar sobre negócio, ter capricho com as cores e visualizações, gostar de se comunicar com as pessoas, né? Se gostar da parte técnica de automatizar tarefas, gostar de analisar dados com ferramentas mais avançadas e gostar de saber sobre como as ferramentas elas funcionam. Então, eu enxergo as profissões como uma grande caixa de ferramentas. Então, a estatística, para mim, a machine learning, a matemática, são ferramentas, são um ferramental. E com esse ferramental, eles me ajudam a entender sobre dados. O analista, ele usa muito esse ferramental, mas ele não tem tanto interesse assim em entender como o ferramental funciona. Já o cientista, ele tem que ter esse gosto mesmo de entender como que esse ferramental funciona, né? Como se eu pegasse um alicate e falasse assim para o analista, olha, esse alicate aqui serve para segurar coisas. Então, o analista vai lá e usa o alicate para segurar coisas. Agora, o cientista, ele também vai usar para segurar coisas, mas ele quer entender como é que o alicate funciona. Por que o alicate ele é cruzado? Por que o ponto central dele fica mais perto da ponta? Por que o cabo tem uma distância maior do que o pegador ali em cima? Tudo isso envolve conceitos da física, principalmente conceitos das leis de Newton ali, que também são ferramental matemático e físico para fazer o alicate funcionar. Então, você tem que gostar dessas coisas, né? De gostar de descobrir essas coisas, gostar de estudar isso. Obviamente, você não precisa ser nenhum matemático, não precisa ser nenhum estatístico para entender isso, mas tem que gostar realmente de entender como que essas ferramentas elas funcionam. E tem uma coisa muito importante aqui do cientista também. Você precisa gostar
de trabalhar com projetos. Então, o analista de dados, ele trabalha muito apagando incêndio. Então, você vai fazer muita análise ad hoc, que a gente chama, que é aquela análise que a pessoa pede para você e muitas vezes ela vai jogar fora depois, porque era só para validar uma ideia que ela tinha. Então, o analista trabalha muito apagando incêndio, trabalha muito fazendo análise e ajudando as pessoas de negócio a tomar a decisão. Poucos análises que eles fazem ou projetos que eles fazem, eles têm uma continuidade maior. Já o cientista trabalha de forma diferente, ele trabalha criando produtos de dados. Então, ele trabalha muito mais com projetos, com passo a passo de projetos, né, com essa parte de gerenciar as etapas do projeto. Então, se você gosta de trabalhar mais com projetos, a ciência de dados está mais voltada para você. Se você gosta mais de apagar incêndio e fazer as coisas mais com um dinamismo maior, a analista de dados é para você. Além disso, tem uma característica também do cientista de dados que eu vejo muito em mim, porque eu já trabalhei como analista e já trabalhei como cientista. Então, o cientista, ele geralmente gosta de ver os produtos deles funcionando, né? Ele gosta de ver os algoritmos funcionando, ele gosta de ver aquilo gerando valor para a empresa. E o analista, ele não tem, né, essa vontade. Ele prefere fazer as coisas rápidas e mover o negócio para frente mais rápido. Então, se você gosta de ver as suas coisas, né, sendo utilizadas, sendo feitas, a carreira de cientista de dados é para você. Agora, se você não se importa em fazer as coisas de uma maneira mais descartável, somente para ajudar naquele momento pontual e depois seguir em frente, talvez a carreira de analista seja mais fácil para você. E por último, a gente tem o critério aqui do salário, que é o salário médio do cientista e do analista no Brasil. Então eu trouxe aqui a fonte do Glassdoor, que é um site onde tem o salário de muitas pessoas do mercado e eles fazem eles usam estatística ali para calcular um pouco a confiança desses salários. Então, segundo a Glassdoor, eu fiz essa pesquisa hoje. A média salarial de um analista de dados, ela começa com 2.000 e vai até 9.000, sendo a média de R$ 4.100. Isso é um analista de dados no Brasil, tá? Já o cientista de dados, a média salarial começa com 4.000 e vai até os 15.000, sendo que a média salarial é 8.500. Então, a média salarial do cientista, ela é maior que a do analista, mas as duas elas têm grandes perspectivas de crescimento de carreira. Ou seja, você pode ser um gerente de análise, você pode ser um gerente do time de dados da sua empresa, mesmo sendo um analista e também um cientista de dados. Então, as duas profissões têm os seus crescimentos naturais dentro das carreiras, mas a média salarial inicial de um cientista de dados é maior do que a de um analista de dados. Essas duas profissões, elas têm, né, os seus próprios planos de carreira, né, seus cargos de gestão, podem chegar mesmo ali na área de gerência, a tomar conta de uma área de dados, ou você pode ir para a parte mais especialista. Então, você pode ser um especialista em análise, você pode ser um especialista em alguma parte da empresa, e como cientista também você pode seguir uma carreira de gerência na ciência de dados, né, gerenciando outros cientistas de dados, mas também uma parte mais especialista. Então, você pode se especializar como cientista de dados dentro de uma determinada área. E mesmo assim, algumas pessoas perguntam assim: mas Meigron, poxa, vale a pena começar como analista de dados e depois ir para cientista de dados? Meigron, né, eu fiz essa mudança lá em 2016. Então, eu comecei minha carreira como analista, depois eu trabalhei 1 ano como analista e fiz a minha transição para cientista, né? E nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui na minha direita, eu conto para você um pouquinho como que foi essa minha mudança e vou mostrar também se vale a pena ou não fazer depois de anos, né, feito essa mudança, olhando para trás, vendo muitos alunos seguindo por esse caminho. Eu vou explicar se vale a pena ou não. Então é só clicar nesse vídeo aqui para você assistir. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!